Estamos chegando até você com mais um Drops CCA e hoje nós vamos falar sobre triunfe sobre a indecisão. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, lemos: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Nós vamos ver 3 aspectos sobre a vontade de Deus. Primeiro, ela é soberana. A vontade soberana de Deus é o plano secreto, pré-determinado que Deus tem para tudo o que acontece no universo. Deus determinou no passado tudo o que aconteceria na natureza, na história do homem e até as mínimas coisas de nossas vidas. Deus é todo-poderoso e ninguém pode resisti-lo, conforme está em Daniel 4:35, Provérbios 21:1, Apocalipse 4:11. Nós só tomamos conhecimento desse aspecto da vontade de Deus depois do acontecimento ou evento ter se consumado. Não há condições de sabê-lo antecipadamente. Segundo aspecto é a vontade moral de Deus. E ela é tudo o que Deus deixou revelado em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Trata-se de tudo que devemos crer e viver. Abrange todas as áreas da nossa vida, daí a importância do estudo e obediência à palavra de Deus. Nossas decisões têm de estar em harmonia com a vontade moral de Deus. Ele nunca contraria sua palavra. E a sua palavra também não muda. Pode vir gerações e gerações, tempos e tempos, ela permanece a mesma. Terceiro é a vontade individual, né? Então, a vontade do indivíduo. A vontade individual é aquela orientação especial de Deus para cada pessoa. Por exemplo, permanecer solteiro ou casar, com quem se casar, a profissão que deve escolher, onde morar. São situações específicas, né, determinadas pela vontade individual. É importante fazer alguns esclarecimentos sobre a vontade de Deus. Primeiro, a revelação ela é parcial. Deus não revela sua vontade de uma só vez, mas sim passo a passo. Isso está em Hebreus 11, 8 e 9 e versículo 17. Ser e fazer. Deus está mais interessado no que você é do que em suas ações. Romanos 11, 8 e 29. Identidade de vontade.
aquilo que você quer deverá ser também o que Deus quer. Deve ser também a vontade de Deus. Mateus 7, 7 a 11. Suas decisões. Deus se interessa desde as pequenas até as grandes decisões da nossa vida, da sua vida, da minha vida. 1 de Pedro 5, 7. Chamado especial. Não pense que só aquelas pessoas, que vão se dedicar integralmente ao ministério recebem um chamado especial. 1 aos Coríntios 1, 2. Sexto, possibilidade de erro. Não pense que se tudo está indo bem, você está no centro da vontade de Deus. Aliás, eu sempre ouvi minha mãe dizer: o diabo é o corneteiro da bênção, né? Quando você está no centro da vontade de Deus, na verdade, a fúria do inimigo se levanta de uma maneira muito forte contra você, para te tirar da posição, para fazer você se desviar desse caminho de agradar a Deus. Sétimo, retorno de Deus. Não pense que a desobediência deliberada pode impedir o retorno para o centro da vontade de Deus. Provérbios 28, 13. Não importa o tamanho do nosso erro, sempre há oportunidade de nos voltarmos para Deus. Ele sempre está disposto, nos esperando, com que o nosso coração arrependido, confessando os pecados, nós possamos nos reaproximar novamente dele. Deus pode às vezes não se revelar. Então é bem provável que Deus não lhe revele sua vontade moral. Sabe o que eu percebo na vida cristã? As pessoas que se convertem logo no comecinho, elas ainda não conhecem muito bem a palavra de Deus, ainda não estão muito familiarizadas, em relacionar-se com Deus. Então elas cometem mais erros, no início. E nem por isso, Deus se afasta, muito pelo contrário, elas são tratadas de uma maneira muito carinhosa por Deus. Quando você já vai atingindo a maturidade, que você já conhece mais a palavra de Deus, Deus fica em silêncio e deixa você tomar a decisão, porque você já sabe os princípios, você já conhece a palavra de Deus e Ele espera que você vá se norteando aí por essa palavra. Não como um bebê que precisa toda hora estar ouvindo, o pai e a mãe dizendo o que deve e o que não deve fazer. Como discernir a vontade de Deus? Há pelo menos 7 maneiras pelas quais podemos discernir a vontade de Deus. Primeiro, pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela não dá resposta sobre detalhes, da vontade de Deus para a nossa vida, como com quem casar, em que faculdade estudar, onde morar, enfim, esses detalhes. Mas ela traz princípios que devem nortear as nossas decisões. Então, alguns princípios que vão ajudar. Primeiro, reconhecer que há diversidades de opinião no corpo de Cristo e respeitar as divergências existentes onde a interpretação não é clara.
em áreas da Bíblia onde não há muita clareza na nossa interpretação, nós vamos ter que ter muito cuidado, porque ouviremos várias interpretações e precisamos aí depender do Espírito Santo para abraçar a que for a correta, né? A que for realmente a próxima aí da vontade de Deus. Aprender a distinguir entre os mandamentos de Deus e as questões de liberdades. Então, mandamento é inquestionável, é ordem, né? E a nossa liberdade. Então, a nossa liberdade vai até onde Deus põe um limite. Temos que respeitar os limites de Deus. Em questões duvidosas, cada um deve desenvolver suas próprias convicções com a ajuda de um estudo profundo da palavra de Deus e também com a ajuda do Espírito Santo, principalmente. Dê ao seu irmão em Cristo liberdade para determinar suas próprias convicções, mesmo quando diferem das suas. Não vamos brigar, não vamos nos ofender uns aos outros, né? Descer o nível, porque nós não entendemos o que o outro está dizendo ou a sua interpretação. Nós devemos nos respeitar uns aos outros, mas não tolher a pessoa de expressar a sua compreensão. Em qualquer questão duvidosa, o verdadeiro cristão deve agir pelo amor. Segundo é a oração. Filipenses 4:6 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, orar é como respirar. Nós precisamos orar todo o tempo, falar com o Senhor, com o Espírito Santo todo o tempo, para tomar todas as decisões que nós temos que tomar num dia e os pensamentos, nortear as nossas decisões com a sua ajuda. Terceiro, fator e situações. As circunstâncias podem nos ajudar a discernir a vontade de Deus para nós. Entretanto, há muitos perigos na interpretação das circunstâncias. Então, todo cuidado, né, é necessário. A paz interior, ela é o verdadeiro árbitro, juiz, né, dentro de nós. Quando estamos em meio a opiniões diferentes da nossa, decisões importantes que precisam ser tomadas, nós precisamos buscar esse testemunho interior, que é a paz, que só pode vir de Deus. Quinto, buscar conselho de outras pessoas maduras, equilibradas, né, cujo fruto mostre aí um caráter provado, né, no fogo aí das provas, dos testes, né, passados na vida. Sexto, desejos pessoais devem estar alinhados com os princípios da palavra de Deus. Se não se alinha com o princípio da palavra de Deus, pode esquecer. O princípio é imutável. Bom senso. Use a inteligência. Julgue corretamente. Em tudo isso, sempre dependendo do Espírito Santo.
que você possa aí, né, se nortear por essas orientações e tomar as decisões corretas, né, que vão te levar a um lugar de intimidade, de crescimento espiritual. Amém.